Olá, e é com muita satisfação que a gente começa aqui, né, a nossa conversa, uma reflexão assim nova, através da Escritura, né, para falar do nosso Salvador, que conhecemos como Jesus, né. E a gente vem, assim como ele mesmo disse, né, na reunião quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente, né? E é com isso, o nosso objetivo é com que façamos aqui uma reflexão, uma conversa, né? Para que se torne uma coisa agradável a você, independente do que vai ser tratado aqui. Eu espero que você reflita, que você pesquise, tá? A gente separou alguns trechos da Escritura, mas eu aconselho a você que leia a Escritura por completo, tá? Principalmente as partes que a gente vai ler, tirado de algumas partes da Bíblia, principalmente da Nova Aliança para frente, tá? E a gente quer tratar, eu estou aqui com a minha esposa Paula, e a gente vai fazer uma conversa aqui, espero que você participe, no sentido de estar pesquisando, de estar dando ouvidos, né? Paulo falava que a gente tem que examinar tudo e reter só o que é bom, então é com esse intuito, né, que a gente quer alcançar você, que está aí do outro lado, a seguir o caminho, né? E a gente traz assim essas reflexões e tal, de acordo com a nossa vida, né? Com o nosso cotidiano que a gente tem, em vista de tudo que é referente à Escritura e do que se trata, né? Porque a gente vê um sistema religioso aí fora que talvez possa, né, estar distorcendo, talvez não. Para mim, na minha visão, eu tenho certeza que está distorcendo a palavra, né? Principalmente a Nova Aliança, que não tem misturado vinho novo com barris velhos, né? Tem colocado, remendado pano velho em roupa nova, então tem misturado Nova Aliança com Velha Aliança, e muita gente está seguindo esse caminho e na verdade nem se preocupa em conhecer o verdadeiro, né? O verdadeiro caminho, e pensa que o verdadeiro caminho ainda é o falso. E então a gente vem com esse intuito aqui para ter uma conversa e a gente vê, né, Paulo, assim como as pessoas hoje vivem tranquilamente, né, pensando que é fácil, tá tudo fácil de alcançar, né, tá tudo simples, e mal sabe que o nosso Salvador já está à porta, né? E fica muito preocupante quando ele diz assim, estou à porta e bato. Será que as pessoas hoje estão abertas assim, tipo, para abrir essa porta? Elas estão preparadas para Na verdade, elas estão acostumadas àquilo que conheceram, né? Elas conheceram uma coisa e tem isso como verdade. Não porque vem desde o nascimento. Desde que você nasceu, foi isso que você conheceu e pronto. Então isso é a verdade. Então não se abrem para buscar, para conhecer verdadeiramente. Não se perguntam, mas isso é a verdade? Foi o que me mostraram, foi o que me ensinaram. Mas eu nunca busquei por mim próprio para ver se isso é o que é a verdade, é o que o Salvador pediu para a gente viver. Então, muitas vezes pensam que está vivendo essa verdade e não estão. O Salvador muitas vezes está batendo, mas a pessoa pensa que já abriu a porta, entendeu? E agora pensa que é um ladrão que está vindo, né? Que não, na verdade é o Salvador que está batendo, e ela está pensando que é a mentira que está vindo, porque ela imagina que já abriu essa porta para o Salvador. E você olha aí fora, você vê que realmente o sistema é grandioso, é esplêndido, né? É muita gente, então já de início já tem um contraste com a Escritura, que a Escritura, o nosso Salvador, ele diz que o caminho é o estreito, né? O caminho é o apertado, é onde poucas pessoas conseguirão encontrar, né? Que ele fala assim, naquela passagem do Samaritano, não sei se eu me recordo, que ele fala que os verdadeiros adoradores serão os que adoram em espírito e verdade, né? E esses adoradores é os que o Pai procura, né? E se o Pai procura esses adoradores é porque é difícil de achar. Então aí você já vê um contraste e tal. E a gente olha o sistema aí, é tanta heresia, tanta abominação, que a gente fica até difícil, né? E o que é ser livre, né? Num sistema desse que te prende, te proíbe de pensar, te proíbe de ir contra certas coisas, porque dá a impressão de que você está indo contra o Criador, contra a vontade dele, porque é o próprio líder que fala. Entende? Quando o nosso Salvador falava o que é ser livre, talvez você pegue aquela passagem que ele fala assim, quem não receber o reino
de Deus como uma criança, esse jamais entrará no reino do Criador. E o que será receber o reino como uma criança? Assim? O que você pode me dizer que seria? Entende? Eu digo, você pega uma criança mesmo, você vê que a criança mesmo, quando ela nasce, ela não tem, como que se diz, ela não é alienada a nada, entende? A nada. Ela nasce, ela não tem necessidade de dinheiro, ela não tem necessidade de, sabe, de ganância, não tem vaidade, não tem nada. Ela nem vergonha ela tem, vergonha ela vai passar a ter depois de uns tempos, entendeu? Depois de 1 ano, 2 anos que vai começar a ver, entende? Aí vai crescendo, vai entrando nos estudos, sabe? São correntes que vão prender no espírito da gente de uma tal forma que vem desde o berço mesmo. E quando a gente chega numa maioridade, quando a gente se torna homem, quando a gente se torna mulher, fica meio difícil de se livrar disso. E a gente vai pelo que está mais habituado a seguir. É interessante isso que o Robson falou, de sermos como uma criança, né? Palavras do nosso próprio Salvador. Então, às vezes, pensamos que devemos voltar a ser uma criança. E não é. Ele quer dizer na forma de viver o nosso dia a dia. Uma criança, você veja como age uma criança. Ela não tem alienação, ela não é apegada a nada, ela não tem preocupação. Tem uma passagem mesmo em que ele nos diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã. E uma criança, ela vive cada dia, né? Ela não se preocupa com amanhã. Por quê? Porque ela é dependente dos pais. O pai dá o que ela precisa. E assim é o que o nosso Salvador nos pediu. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta a sua preocupação. Então, vivemos hoje, temos a consciência de que o nosso Senhor está conosco e Ele dá o que a gente precisa. Então você busca sem se preocupar com o futuro, que é o que acontece hoje, né? As pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer no futuro, com o que eu preciso, e nem vivem o dia de hoje de tanto pensar no futuro. E vem também aí entra o lance de ser livre, né? Como ele perguntou, o que é ser livre? Ser livre é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso Salvador o tempo todo nas Escrituras nos pede isso, né? Nos fala sobre conhecer a verdade. Essa verdade que é o próprio Salvador. Então não tem outra maneira de ser livre sem conhecer a verdade. Então a gente às vezes se apega a tantas coisas, é tanta alienação que a gente, né, entra e deixa de conhecer a verdade. Tão simples do que é o Evangelho. Porque o que o Salvador nos pediu simplesmente foi, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? Ele nos pede para amar o nosso próximo. E a gente entra em tantas outras coisas e deixa de viver a verdade que ele pediu. Ele diz também, né, que quem conhece a verdade, na verdade ele fala assim, foi a frase que eu coloquei logo de início no vídeo, que quando você conhece a verdade, você não julgue pelas aparências, você não julgue pelas aparências, mas conforme a verdade, entendeu? Então a verdade, ela é o que ela é. E não independente do que você queira que ela seja, não, ela é como ela é, igual o tempo, por exemplo. O tempo você tem um relógio, nossa, como eu queria que a hora passasse rápido, essa hora poderia demorar mais, mas a hora está ali, é o tempo dela, não adianta. Entende? Então a pessoa ela se prende, na verdade, a status. Entende? Por exemplo, um pastor formado em teologia, psicologia, entende? A gente aqui que está tentando passar essa verdade à frente, a gente não tem curso de teologia. A gente nunca estudou, entende? Tem uma passagem também que respalda bastante isso, foi acima desse trecho, você pode pegar lá e ler, logo no início eu coloquei uma frase, em cima dele está escrito que é na hora que os fariseus chegam, né, e fala assim para o nosso Salvador, fala assim, poxa, esse homem nunca estudou, como pode ter tanta sabedoria assim, se ele nunca estudou? Ele fala assim, ó, quem me escuta saberá se a doutrina vem do Pai ou não, entende? Então assim, eu acho que o sistema hoje ele está mais baseado nas aparências. Você vê o sistema com um bolo assim bem bonitão por fora, assim aquela coisa bem atrativa mesmo, sabe? Só que ali eles jogam o que vocês querem, o que eles querem jogar para vocês, entende? É como se fosse a televisão, eles filtram todas as informações e passam o que é interessante para eles, o que vai favorecer a eles. E como ela disse,
o lance de ser livre é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a única maneira. Não tem que fantasiar nada. Essa é a maneira certa de se viver e essa é a maneira certa de você conseguir encontrar o caminho. Porque através da verdade, o caminho ele se abre. E é onde você começa a enxergar o próximo, entende? Então você começa a enxergar o amor. E você compreendendo o amor, velho, você está no caminho certo, porque o caminho é o amor, entende? Não existe um caminho para chegar a amar alguém. Não, o caminho é o amor, você tem que amar o próximo, seja ele, a quem for. E a gente tem uma passagem na Escritura que respalda bem isso a respeito de compreender o amor. Eu gostaria que você lesse, ó, tá? Pra gente... Está em João, 1 João 3:16, tá? Ela vai ler. Compreendemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar a vida pelos irmãos. Se alguém possui os bens deste mundo e vendo seu irmão em necessidade, fecha-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com as obras e de verdade. Desse modo saberemos que estamos do lado da verdade. E diante de Deus poderemos tranquilizar nossa consciência. E isso mesmo que a nossa consciência nos condene, porque Deus é maior do que a nossa consciência e Ele conhece a todas as coisas. Amados, quando a consciência não nos condena, sentimos confiança para nos dirigirmos a Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. E o seu mandamento é este: que tenhamos fé no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, conforme Ele nos mandou. Quem cumpre os mandamentos dele está com Deus e Deus está com ele. Assim, graças ao Espírito que ele nos deu, reconhecemos que Deus está conosco. Então, irmãos, aí a gente já compreende, né, o que é realmente ser servo do nosso Salvador, o que é ser seguidor, né, o que é realmente colocar a cruz aqui, ó, nos ombros e caminhar e seguir, né, como ele disse pra gente fazer. E você vê que é muito simples o ensinamento, né, coisas básicas que a gente tem que fazer e que muita gente complica, né, que fica aquela pergunta, o que eu tenho que fazer para seguir, qual religião que eu tenho que aceitar, e na verdade está aqui, está explícito, está fácil de achar. Eu gostaria de ler esse trecho, pedacinhos com você, para a gente tá dando uma explicadinha melhor. Por favor, começa aí. Compreendemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, nós também devemos dar vida pelos irmãos. Aí a gente já entra na parte que ele diz, né, que nenhum servo é maior do que o seu senhor. Entende? E é para tudo isso. Se perseguiram ele, vão perseguir você também. Se odiaram ele, vão te odiar. Mas ele também diz, se aceitaram a minha palavra, aceitarão a sua também. Então, assim, ele é exemplo para nós. Ele veio viver uma vida de exemplos para a gente seguir. Entende? Então, se ele amou o próximo, se ele foi capaz de dar a sua vida por todos, independente daquelas pessoas que aceitam ele ou não aceitam, ele deu a vida. E é exatamente assim que a gente tem que ser aqui nessa terra, né? Se alguém possui os bens deste mundo e vendo seu irmão em necessidade, fecha-lhe o coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Isso é o que mais acontece, né? Isso é o que a gente vê, né? A gente fala assim, vamos ter que amar o irmão, tem que fazer isso. Exemplo eu vou ter que citar, não é uma possibilidade, por exemplo, o pastor mesmo, esses dias eu vi pedindo 3 vezes, 30% do dízimo, e era para todas as classes sociais, desde a pessoa que tem a casa própria, aquela que estava querendo conseguir e aquela que estava morando de favor e era desempregado, entende? De vez de usar aquele relógio de ouro e tal, né? Poderia estar lá, não, vamos ajudar, vamos fazer uma coisa, um esquema de comunidade para arrecadar dinheiro para ajudar as pessoas que não têm tantas condições assim. Não, ao invés disso, ele estava fazendo, não, você trabalha, você não trabalha, você está desempregado, alguém te ajuda, tira 30% e dá na igreja. Você entende? Então, como é que pode o amor,
do Pai, o amor, aquele amor, sincero amor ao próximo permanecer em pessoas que seguem um sistema desse tipo, né? Continua. Filhinhos, não amemos com palavras, nem com a língua, mas com obras e de verdade. Desse modo saberemos que estamos do lado da A verdade. verdade de novo, tá vendo? A verdade. Conhecereis a verdade nos libertará. E diante de Deus poderemos tranquilizar nossa consciência. E isso, mesmo que a nossa consciência nos condene, porque Deus é maior do que a nossa consciência e Ele conhece a todas as coisas. Amados, quando a consciência não nos condena, sentimos confiança para nos dirigirmos a Deus e recebemos tudo o que lhe pedimos, porque cumprimos os seus mandamentos. Seus mandamentos. Eu garanto a você, católico, você evangélico, se eu parar aqui agora e perguntar para você quais são os mandamentos de Deus, eu tenho certeza, você me responderia, mas não que está aqui na Escritura. Você vai ouvir que está aqui na Escritura, mas você não me responderia isso, você me responderia outros. Tá, continua. E fazemos o que agrada a Ele. E o seu mandamento é este: que tenhamos fé no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, conforme Ele nos mandou. Quem cumpre os mandamentos dele está com Deus, e Deus está com ele. Assim, graças ao Espírito que ele nos deu, reconhecemos que Deus está conosco. Então vocês veem a maneira, entende, de reconhecer e de viver a palavra, a vontade do nosso Salvador é que está explícito. Não tem essa de discutir, de complicar. Você vê, Paulo, às vezes a pessoa, ela mesmo vive, né? Ela vive essas coisas de amar ao próximo, ela se dedica. Tem tanta gente, né? Se reúne para ajudar o próximo, mas pelo fato da pessoa não ser religiosa, até ela mesma, por não conhecer muito, ela não se sente perto de Deus porque não tem uma religião, não tem um grupo, uma denominação, entende? Não faz rituais, não se confessa, não comunga, não faz isso, não faz aquilo. Então ela automaticamente não se sente, mas ela vive isso. Como é que... É verdade, tem pessoas que elas cumprem esse mandamento, né, que o Salvador nos pede. E na verdade ela não busca, ela não vive, ela não conhece a palavra e não faz parte de um sistema religioso. Então ela própria se sente distante de Deus, né? Ela acha que ela está distante de Deus pelo fato das outras pessoas fazerem tantas coisas, a qual ela acha que é a verdade, né? Então ela se sente distante do Salvador. E na verdade ela não está, ela está próxima assim, de Deus porque ela cumpre o mandamento que Ele nos deixou, né? Ele mesmo nos diz, e assim nos sentimos próximo da verdade, né? Nos sentimos perto da verdade. Por quê? Porque vive esse mandamento. Então a pessoa, ela está do lado de Deus, ela está, né, próxima ao Pai, só que ela não sabe, ela acha que pelo fato dela não fazer parte de um sistema, ela está distante de Deus. E ela não está, ela está mais próxima do que os outros. E aí ela acha que ela precisa fazer parte de um sistema para ela se sentir próximo de Deus. Você, assim, que viveu mais tempo, né, no sistema, né, como uma religiosa e tal, assim, viveu fervorosamente, tá? E tipo... O que você via assim, a respeito desse mandamento, amar ao próximo e reconhecer? Isso era a base do ensinamento que eles te passavam na igreja, assim? Na época ou não? Tinha uma coisa a mais do que isso? Isso, na verdade, no pouco tempo que eu vivi, isso aqui pra mim era ofuscado. Não se falavam tanto assim, entende? Tem a leitura dos evangelhos, tem tudo, eles lê todos os evangelhos, lê as leituras, só que isso não é a base, porque entra outras coisas que, como ele disse, acaba ofuscando o verdadeiro mandamento. É citado o mandamento que o Salvador nos deixou, mas não que ele é o princípio, é o fundamento de tudo, porque entram muitas outras coisas e você acaba deixando de viver o verdadeiro mandamento para fazer as outras coisas que manda a igreja, né, e que eles colocam para você viver. Como, por exemplo, a gente falando aqui da pessoa que cumpre isso aqui, mas ela não faz parte de um sistema.
Então ela se sente distante de Deus, porque aquelas outras vão todo domingo à igreja, reza todos os dias, muitos rezam o terço todos os dias e tal, cantam, né? Cantam para o Salvador. Então essa pessoa está próxima de Deus. Mas eu não vou à igreja, eu vou uma vez ou outra, eu acho que já faz 5 anos que eu não vou à igreja, eu estou distante de Deus. Isso entendeu? acontece para fazer o bem a si próprio, né? Porque eles mesmos saem dali de dentro do templo justificados com Deus, né? Tipo assim, eu fiz a minha parte, agora eu estou justificado, agora eu posso sair, pecar tudo de novo, porque domingo que vem tem um lance da gente se confessar, então estou perdoado de novo. Isso é verdade, isso é se justificar, se sentir, na verdade, não tá. É meio egoísmo isso. O lance do amor ao próximo não existe, é o amor a si próprio. Eu vou lá para me fazer bem, porque se passar determinada data de eu me confessar e eu não me confessar, eu vou começar a me sentir mal. E quem tá fora se sente mal, né? Se sente distante, enquanto na verdade ele pode estar vivendo essa verdade e acha que não está vivendo. Aí é onde ele se perde, né? Porque deixa de viver isso aqui e, não, agora eu vou me aproximar de Deus. E começa a ir fazer tudo aquilo que as outras pessoas fazem. Então, assim, pessoas, né, como a gente tem aqui, como a gente, isso aqui é prova de que a gente já foi religioso. A gente vê, na Escritura pede, depois da nova aliança do nosso Salvador, tem 2 mandamentos do qual a gente tem que seguir. Na verdade, você fazendo na verdade, porque o outro você já reconhece ele, né, como o seu único suficiente Salvador. Você ama o próximo, que foi ele, o que ele pediu e que ele fez a vida inteira. Entende? Mas a igreja, ela tem que melhorar a situação, né? Ela não pode ficar só no amor ao próximo. Então ela colocou mais 5 mandamentos pra gente fazer, entende? Que no caso seria, por exemplo, aqui, a pessoa não conhece o amor ao próximo, não conhece o mandamento do nosso Salvador, aquele verdadeiro mandamento? Não tem problema, a gente vem com mais 5 aqui para vocês, ó. Ouvir a missa inteira nos domingos e festas da guarda, confessar-se ao menos uma vez a cada ano, comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição, jejuar, abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja e pagar o dízimo segundo o costume. Ou seja, aqui eles nos ensinam sobre a lei de Moisés também, que a lei de Moisés era referente a um povo específico, a um tempo determinado, entende? Coisa que não tem nada a ver com o povo de hoje. E assim, só falando, né, eu fiz, igual ele falou, eu fiz parte por 6 anos, fui frequente, né, verdadeiramente, e tudo isso pra mim era a verdade, tudo isso pra mim tinha que ser feito. Então, eu já ensinei muito as outras pessoas a fazer isso, dei catequese, ensinei para os meus catequizados crianças, adolescentes, que isso era o certo, que tinha que viver essas coisas. Então, isso não é essas coisas que temos que viver. Então, a gente se perde vivendo isso e deixa de viver o amor ao próximo. Como, por exemplo, todo mundo pratica isso, todo mundo que vai à igreja pratica isso, mesmo os que são religiosos mesmo praticam isso toda semana. Vão à missa todo domingo, se confessam uma vez por mês, porque eu fiz isso por bastante tempo, era uma vez por mês, aqueles que vão sempre à igreja, é uma vez por mês que se confessa, comunga todos os domingos, mas tem aqueles que não são tão religiosos, que vão uma vez ou outra, só que isso é o básico, pelo menos uma vez por ano. Então a pessoa, quando ela não faz isso, ela fica se sentindo culpada, fica se sentindo que ela está errada, que ela errou. Poxa, eu não jejuei na Semana Santa, né, na Páscoa, não jejuei, tinha que ter jejuado, entendeu? Esses 3 dias a gente tem que abster-se de carne, e eu não fiz isso, eu pequei, eu errei. Eu não me confessei na Páscoa, eu errei novamente, né? Eu não estou pagando o dízimo como de costume, deixei de pagar o dízimo, estou errado de novo. É coisas que fazem a pessoa se sentir culpado, se sentir errado diante de Deus, coisa que o Senhor nunca nos deixou, Ele nunca nos deixou isso, entendeu? Ele nos pede para amar o próximo o tempo todo. Então existiu a lei de Moisés, né, que Deus deu, mas essa lei não serve mais para nós, foi para aquele tempo, não é para hoje. Então nem os mandamentos da lei, eles foi resumido em um só, amar ao próximo. Esquece os 10 mandamentos, esquece. Hoje é para você viver o amor ao próximo. Esquece mandamentos de igreja, que isso aí foi inventado, foi a religião que inventou. Deus não tem parte com isso. Não tem. Hoje eu me sinto mal, eu me sinto livre, hoje eu sou livre, mas eu me sinto mal pelo que eu vivi.
eu digo isso, eu me sinto mal, porque eu levei pessoas a acreditarem nisso. Pessoas até hoje acreditam nisso. E fui eu que ensinei. Hoje, por quê? Falta de conhecer verdadeiramente a verdade. A verdade está aqui, está na Escritura. Pegue você a Escritura e leia. Você não precisa estudar, você não precisa de alguém que estudou para te ensinar a Escritura, para ensinar você a verdade. Você pode buscar, é simples. Você sabe ler, não sabe? Leia as Escrituras. Se você não sabe ler, peça alguém que saiba ler para ler a Escritura para você. E tem o seu próprio entendimento. Tem o seu próprio entendimento. Para de buscar o que o outro sabe, o que o outro entende, e para de viver no entendimento dos outros. Sim. Porque senão você vai ser induzido ao erro. Porque o povo assim que segue um sistema e tal, eles estão ali, não é para escutar a verdade, na verdade é para ter uma palavra de conforto, né? Para escutar exatamente o que eles querem escutar. Estou precisando disso, mas Deus não abre a porta. Aí vai lá o pastor, o padre prega: Deus vai te dar isso, Deus vai te dar força se você estiver fiel com a gente aqui, se você estiver na palavra, se você vir na missa todo domingo, se você frequentar o culto. Então, você é cercado de um monte de preceitos de homens, sabe? De doutrinas e tal, que você não pode sair da cerca. Ou seja, se o Salvador disse que veio para te libertar, por que você ainda se vê preso? Porque se você ainda não é livre. Você quer se chegar a Deus através do medo, sendo que não é assim. Entende? A pessoa cumpre isso porque fica com medo de estar pecando, tipo assim, então eu tenho que amar o próximo que está escrito na lei, né? Não é assim, é de coração. Sabe, aquela coisa bondosa mesmo. O Salvador, ele veio, não veio se entregar por nós por obrigado. Ele veio por vontade própria. Ele mesmo disse que ele em Jerusalém, ele caminhou para a morte ali. Mas ele caminhou, ele foi de boa, foi sossegado. Entende? Ele sabia qual era o propósito dele, qual era a missão dele. E é isso que a gente tem que fazer. Hoje em dia as pessoas são mais religiosas como seria a palavra? São mais religiosas do que querem servir a Deus verdadeiramente. Elas são mais religiosas, elas servem à religião, para ser sincero. Servem à religião, mas não servem ao Criador. Entende? Tem coisas totalmente diferentes. Tem pessoas mesmo que não conhecem nada a respeito de nada, da palavra nem nada. Se a gente vai tocar no nome do Criador, do nome Salvador, para elas vão ligar o nome do Criador à religião. Entende? Então o sistema, ele cercou bem a área. A gente tem que confessar isso, que cercou bem a área. Hoje, praticamente, para uma pessoa leiga, é impossível pensar no Criador se não pensa na religião. E não pensar na religião. Se você falar assim, vamos falar da Escritura, vamos falar de Deus, a pessoa já fala assim, eu não discuto religião. Né? Fala assim, são três coisas que não se pode discutir: religião, futebol e política, né? Então você já vê o que o inimigo conseguiu fazer, tipo, né, ao denegrir a imagem do Criador, a ligar a imagem do Criador, que é tão grandiosa, foi ele que criou tudo isso aqui, a um sistema tão pequeno que se chama religião, criado por homens. Você entende? Como que está tão perdida a herança, e tipo assim, aonde que entra, que poucos encontrarão o caminho. Então, essa verdade que a gente está dizendo, às vezes parece mentira, de tão simples que é. É simples, é tão simples. Mas você prefere viver na complexidade do sistema, porque você se sente justificado, ou seja, isso é egoísmo seu. Você vai para o sistema porque você quer se sentir bem, não porque você quer fazer alguém bem. Alguém, na verdade, né? Alguém se sentir bem. Você quer se sentir bem, você vai lá porque você sai de coração limpo, você sai de alma, mas o bem é o próximo, não é a si, brother. Entende? A gente se altera aqui, entende? Mas é assim que acontece. Não, mas esse lance que ele falou é verdade. Igual eu falando do lance de confessar. Quando chegava a época da Páscoa, pra mim era a época mais importante de se confessar. E quando eu via que estava acabando a semana e eu não tinha ido me confessar ainda, eu já começava a me sentir culpada. Aí o dia que eu ia lá, eu saía aliviada, mas na verdade não era porque eu estava com paz de espírito, eu estava com paz da minha consciência, porque até então eu estava me sentindo culpada daquilo. Né? Eu ia me confessar e me sentia aliviada, assim, mas era por exemplo, então aqui a gente vai colocar uma passagem, vai passar uma passagem para vocês ver o que Paulo diz, né, a respeito disso, tudo que a gente está falando, de preceitos, de você se justificar através de um sistema, através de atos físicos. Está em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 ao 23. Leia aí, por favor. Ninguém, pois, julgue vocês pelo que comem ou bebem, ou por causa de festas anuais, mensais ou de sábados. Tudo isso é apenas sombra daquilo que devia vir. A realidade é Cristo.
Que ninguém com humildade afetada ou culto aos anjos impeça vocês de conseguir a vitória. Essas pessoas se fecham em suas visões e se incham de orgulho com o seu modo de pensar. Eles não estão unidos à cabeça, a qual, através de juntas e nervos, dá alimento e coesão ao corpo inteiro, fazendo-o crescer como Deus quer. Se vocês morreram com Cristo para os elementos do mundo, por que se submetem a normas, como se ainda estivessem sujeitos ao mundo? Normas como estas: não pegue, não prove, não toque. Todas essas coisas se desgastam pelo uso. E essas proibições são preceitos e doutrinas de homens. Tais regras de piedade, humildade e severidade com o corpo têm ares de sabedoria, mas na verdade não tem nenhum valor, a não ser a satisfação da carne. Tá vendo, irmãos? A gente não tá falando besteira aqui. Você só não vai acreditar, você só não vai ver se você não quiser. Entende? Eu gostaria de refletir essa passagem também, lendo um pedacinho pra gente ir falando, né? Começa o início aí pra gente ir. Ninguém, pois, julgue vocês pelo que comem ou bebem, ou por causa de festas anuais, mensais ou de sábado. Então, aqui já tem, né? Vamos lá pegar um mandamento da igreja. Cadê, ó? Quarto mandamento: jejuar, abster-se de carne, quando manda a Santa Madre Igreja. Ou seja, quem manda é quem? É a igreja ou é a palavra? Então quer dizer que você tá servindo a dois senhores. Não tem como amar a dois senhores. Ou ama um só, entende? Se você amar um, você vai desprezar o outro. Se amar o outro, desprezar aquele. Então pensa, você está respeitando a igreja e está indo contra a palavra? Eu acho que é mais fácil você respeitar a palavra e ir contra, né? O que vem totalmente fora da Escritura. Paulo está dizendo que ninguém pode julgar você pelo que come, por festas, por nada. Mas a Santa Igreja está dizendo que se você se você comer carne no dia determinado pela igreja, você está pecando. Continua. Tudo isso é apenas sombra daquilo que devia vir. A realidade é Cristo. Essa parte de sombra também. Eu aposto que esse trecho da Escritura você nunca leu. Principalmente você religioso. Entende? Você nunca leu essa parte. Você não deve nem saber que o Velho Testamento, tudo aquilo que aconteceu fisicamente com o Egito, de areia, Moisés, era tudo sombra. Tudo sombra do que deveria vir. Entende? Não, eles lê uma vez por ano, assim, sempre acaba caindo nessas leituras. Só que daquela forma, tipo, lê, só que a pessoa tá tão habituada àquilo que, tipo, não, mas isso não é o mais importante. A gente já sabe o que é o mais importante. Saber sabe o que é mais importante, mas na hora de viver e colocar em prática, o que é colocado em prática é isso aqui. O que é colocado em prática é as festas, é o jejum, é o abster-se disso, daquilo, é não faltar na semana, no mês, né? O pior mentiroso é aquele que mente para si próprio. Entende? Eu acredito que todo religioso seja assim. Eu não digo aqueles que não conhecem a verdade, porque tem muita gente como nós vivemos enganados mesmo. Eu não conhecia mesmo. Entende? Dentro do sistema eu não fui capaz de conhecer a verdade. Só foi apenas saindo do sistema que eu me libertei. Eu digo todo aquele que sabe da verdade e mesmo assim prefere viver no erro. Esse pra mim é o cara que mente pra ele mesmo. Entende? Continua, por favor. Que ninguém com humildade afetada ou culto aos anjos impeça vocês de conseguir a vitória. Essas pessoas se fecham em suas visões e se incham de orgulho com seu modo de pensar. Eles não estão unidos à cabeça, a qual, através de juntas e nervos, dá alimento e coesão ao corpo inteiro. Aqui parece que ele está falando dos dias de hoje, né? Você vê que humildade afetada, você vê que a pessoa sobe ao púlpito, ela quer falar coisas bonitas às pessoas. Entende? Tem religiões que faz culto aos anjos, culto a Deus, Maria, a santos. Então você vê que é com essas coisas que vem usado até hoje era que se usava no passado. Entende? Isso, ele vai falar a respeito do corpo. Por exemplo, você vê hoje um sistema, ele todo dividido. Ele se diz que é o corpo do Salvador. Mas você, a mesma coisa de você pegar um prato, dar uma martelada no prato assim, ó. Você vê que é um corpo extremamente dividido. E um corpo dividido não é um corpo.
Entende? É tudo fragmentado, assim, tudo quebrado, assim. O corpo tem que ser unido, tem que ser junto. Nas partes não são iguais, mas está tudo unido, tudo junto. Entende? Que é comandado pela cabeça. A gente vê o sistema de novo aí contra a palavra, contra a escritura. Continua. Se vocês morreram com Cristo para os elementos do mundo, por que se submetem a normas, como se ainda estivessem sujeitos ao mundo? Normas como estas: não pegue, não prove, não toque. Todas essas coisas se desgastam pelo uso. E essas proibições são preceitos e doutrinas de homens. Tais regras de piedade, humildade e severidade com o corpo têm ares de sabedoria, mas na verdade não tem nenhum valor, a não ser a satisfação da carne. Não serve para nada. Não serve para nada. Paulo está dizendo muito claramente, muito claro, o Salvador ele veio para nos libertar dessas coisas que eram feitas no passado. Tudo isso era praticado, mas de uma forma física, né? Que através do madeiro, depois que Jesus morre ali e ressuscita, o sangue dele é derramado, acontece o quê? Aquilo era só sombra, a realidade é espiritual. Entende? Antigamente o sacerdote ele tinha que pegar o cordeiro lá, ele sacrificava um cordeiro para ele mesmo, para os pecados dele, depois ele sacrificava um cordeiro para o pecado do povo, né? Para os pecados do povo que ali estavam, né? O nosso Salvador ele veio para dar pleno cumprimento à lei. O que significa isso? Ele foi o cara que não, desde quando Moisés desceu lá do monte Sinai lá, com as tábuas da lei na mão, ele foi o único capaz de cumprir todos os mandamentos sem pecado. Não é? Ele não morreu sem pecado? Então ele cumpriu exatamente a lei de Moisés. E quando ele fala assim, eu não vim abolir a lei, eu vim dar pleno cumprimento. Ele cumpriu a lei. Ele foi digno de ser o sacrifício oferecido pelos pecados de toda a humanidade. Por isso que ele é chamado do Cordeiro de Deus, o Cordeiro do Criador. Então ele sendo o Cordeiro, ele morre. Então aquele ali é o último sacrifício para a humanidade. Então quem aceitar ele, que foi o único imaculado Cordeiro, entende o sacrifício máximo de Deus, aquela lei que existia antigamente de preceitos, de doutrinas do sacerdote humano na terra, morreu, aboliu. Você tem que se virar para ele, reconhecer ele como seu caminho, como a sua verdade e futuramente a sua vida. Entende? E não é difícil, Paulo fala, entende? Hoje o sistema é um clone daquele sistema que existia antes do nosso Salvador. É um clone daquele sistema que o Salvador lutou contra. Entende? Quando ele fala raça de víboras, quem lhes ensinou a fugir da ilha que devia vir? Entende? Que João fala. Quando ele diz que esses homens andam quilômetros para converter uma pessoa e quando a converte a torna 2 vezes merecedora do inferno, entende? Porque eles aprisionam e as pessoas mesmo que é aprisionada depois não quer sair do sistema porque tem aquilo como verdade. Exemplos foi, né? A gente tem religiosos na família e tudo, a gente teve uma discussão aí, a pessoa já nem quer escutar, ela já renega de logo. Essa verdade que você tem aí é do diabo. Entende? Eu me sinto orgulhoso de ouvir isso porque o nosso Salvador dizia, né, se chamava, porque falava assim, acusaram ele que ele expulsava demônios com as forças dos demônios. Então ele falava assim, ó, se estão chamando o seu Salvador, o seu mestre de demônios, do que chamarão vocês? Né? Nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Então a gente vê essa questão bem, né? É incrível como, tipo, você lê as escrituras e você está dentro da religião, mas você não consegue enxergar a verdade, Não né? enxerga. Porque, Só assim, saindo, são palavras do Salvador, tipo, Paulo fala aqui, mas tudo aqui é palavra do Salvador, né? Porque Tudo. como essa que você acabou de citar, e também onde ele fala, esse povo me louva, né, com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então, ele sempre veio como inicio e ainda assim as pessoas continuam com coisas físicas, com o físico o tempo todo e deixando o espiritual, né? Só que aí você vai conversar com um religioso e ele fala, não, mas a gente sabe disso, mas você tem que mudar o seu espírito, não pode ser só o físico, primeiro o seu espírito. Eles dizem que atos físicos é uma forma simbólica né? de estar, né, em comunhão espiritual. Velho, isso aí é aquele lance que eu falei, o pior mentiroso é aquele que mente para si próprio, velho.
O padre, ele diz que aquilo ali é o corpo de Cristo. A partir do momento que ele abençoa o sangue, aquele suco lá, ele se torna o sangue de Cristo. Então aquilo é o corpo e o sangue de Cristo na visão do religioso. Não é simbolicamente. Entende? Quando você come aquilo ali, aquilo vai para a fossa, meu irmão. Aquilo vai para a fossa. Tudo que entra pela boca sai pelo ventre. Entende? Isso não torna ninguém impuro e nem puro o que entra pela sua boca. Você está me entendendo? Então a questão é mais do que espiritual do que física. Por exemplo, a Torre de Babel mesmo. Aquilo nada mais foi, sabe, do que uma representação espiritual, sabe? Eles construíram aquela torre numa tentativa de alcançar a plenitude, a grandeza espiritual, sabe? De uma maneira física, ou seja, de uma torre de pedra, entende? Então, fica meio que uma cópia hoje em dia. O nosso Salvador, ele sempre bate nessa tecla a respeito de como o povo antigamente, o povo religioso da época, se justificava através de atos físicos, né? Por exemplo, ele citava nas parábolas dele, um homem cai e tal, aí nisso passa um fariseu, né? Um homem assaltado, espancado, cai na rua e fica estirado no chão. Aí nisso passa um fariseu, simplesmente não olha, com certeza atarefado com seus deveres religiosos e tal, passa. Depois vem outro levita, o levita também era um religioso, né, e tal. Aí vem simplesmente um samaritano que era impuro aos olhos de qualquer religioso, sabe, aquele cara mais detestável que existia. E entra naquele lance que a gente falou a respeito da pessoa que não é religiosa, porém ela vive tudo que se diz, sabe, ela vive a verdadeira mensagem, sendo que ela nem conhece, mas ela vive o amor ao próximo, ela tem compaixão, entende? Por isso que ele fala que as prostitutas e os publicanos entrarão primeiro ao reino do Pai, do que as pessoas, sabe, do que vocês religiosos, do que vocês fariseus. E fica tão claro a respeito disso que, nossa, não entendo como que um povo segue até hoje, né? Você vê as religiões aí extremamente divididas, né? Paulo mesmo diz que não, eu peço, né, em nome do nosso Salvador, em nome de Deus, que não haja divisões em vocês, porque vocês dizem, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Cefo, outros eu sou de Apolo. Traduzindo, hoje eu sou católico, hoje eu sou de evangélico, eu sou lá, não sei de onde, eu sou, entende? E você vê que está tudo se repetindo, né, hoje em dia. E a linha de pensamento, eu digo assim, quando a gente fala a respeito de religiões, por exemplo, assim, parece que a gente está metendo pau no povo e tal, a gente está falando contra o sistema que se estabeleceu. Entende? Porque assim, toda religião ela tem a sua linha de pensamento. Entende? Toda religião, desde o católico, o evangélico, o testemunho de Jeová, todas essas religiões que surgiram, que estão aí, todas elas têm sua linha de pensamento. Por exemplo, eu sou um evangélico, eu vou lá, eu estou indo na assembleia todo dia, pá. Aí tem uma coisa que acontece lá, eu me revolto, o que acontece? Eu pego na minha visão, acho que o que é realmente servir ao Messias, eu faço da minha visão a linha de pensamento de uma nova religião que eu vou criar. Entende? Então acontece o seguinte, tem a linha de pensamento, e se você foge um pouco dessa linha de pensamento, automaticamente você está indo contra Deus, né? Porque o líder religioso ele vai te dizer isso. Dá a impressão que você está indo contra Deus. E é complicado, né? É complicado porque a linha de pensamento do nosso Salvador é a liberdade, sereis livres, né? Você conhece a verdade e a verdade te liberta, você é livre, você ama o próximo, porque você passa a enxergar o caminho do amor, entende? Só voltando aqui no que o Robson falou sobre as prostitutas e os publicanos, né? Por que é mais fácil eles se converterem verdadeiramente do que aqueles que se dizem seguidores de Cristo através da religião? Porque quando eles conhecem a verdade, eles se convertem diretamente ao Salvador, né? Ao contrário daquele que acha que que vai chegar ao Pai, né? Que vai chegar à salvação através da religião. Então a pessoa, ela busca a religião achando que vai chegar ao Pai e aí acaba desviando o caminho. Por quê? Porque na religião, como o Rob falou, né, da linha do pensamento, cada religião tem sua linha de pensamento. Então a pessoa, quando ela entra na religião, ela acaba
fazendo parte dessa linha de pensamento. Ela tem que fazer parte dela, né? Essa linha de pensamento que o Robson estava falando se refere ao quê? Se refere às doutrinas. Então, cada religião tem a sua doutrina, né? Desde a morte do nosso Salvador, né? Aqueles que continuaram a caminhada dele, a partir daí já existiam, né, as doutrinas, e a partir daí foi sendo acrescentada. Quando veio as religiões, então, aí sim foi que se acrescentou ainda mais doutrinas, né? Aquilo que não tem nada a ver com o que o Salvador ensinava, né? Ele nunca falou a favor de doutrinas. E sempre lutou contra. Lutou contra. E aquela doutrina que servia, na verdade, para colocar julgo, né, em cima das pessoas. Usava a lei e se justificava através da lei, que no caso hoje a gente pega... eles se justificam na escritura, tipo, pegam uns trechinhos, versículos, capítulos, então eles usam aquele versículo para colocar julgo sobre você, então automaticamente você se sente obrigado a fazer, né, a se incumbir de tantas regras, tanta lei através da escritura. Então antigamente eles usavam a lei de Moisés para colocar julgo sobre as pessoas, hoje em dia eles usam versículos bíblicos, sabe, coisas às vezes que não tem nada a ver com o contexto geral da palavra. Eles usam aquilo para respaldar o que eles estão dizendo, o que eles estão pedindo para você fazer. Então você se sente contra Deus se caso você não fizer aquilo, né? Na verdade, a pessoa ela nem se sente obrigada, né? Quando a pessoa ela não conhece a palavra, ela tem aquilo como verdade mesmo, né? Ela tem como verdade, ela acredita ali verdadeiramente que aquilo que é para se seguir. Por quê? Porque ela não tem o conhecimento da palavra. Como ele falou, é só um pedaço, não é o contexto todo, né? Então, se a pessoa pegar e ler toda a escritura, ele vai ver que tem um significado diferente de ler só um versículo. Você vê como a escritura ela sabe disso, ela fala de todas essas coisas, e vê que Paulo mesmo, a carta de Colossenses que a gente leu, você vê, tem povo mais fechado, que ele fala assim, esse povo se fecham em suas visões e se incham de orgulhos, né, com o seu modo de pensar. Então você consegue ver a origem, de onde vem essa maneira de fechar. De repente a pessoa está no sistema, ela vê, não conhece, tipo assim, nunca buscou, mas tem aquilo como verdade, então ela se fecha. Daqui ninguém me tira. Disso aqui ninguém me toma, ninguém me tira. Então você vê, tem povo mais fechado hoje em dia, eu sei que não vou generalizar, mas povo mais fechado na questão de pensar do que esse povo religioso, sabe? Que se você fala alguma coisa contra o que ele segue, contra o que ele acredita, dá a impressão de que você está falando a respeito de contra Deus e tal. Então é bem difícil, é muito difícil você encontrar alguém que está na religião e que não esteja totalmente fechado ali dentro. Isso que ele falou é verdade, as pessoas se fecham mesmo, aqui é a verdade, e se alguém está falando contra a religião, no caso eu e ele hoje, que nós somos mais religiosos, não fazemos parte mais do sistema, as pessoas acham que a gente não acredita mais em Deus, que a gente está contra Deus, né? E inclusive, eu queria dar uma pontinha aqui, eu não conheço todos os ateus, eu não sei, mas eu já vi alguns depoimentos na internet a respeito do ateu. Pelo que eu vi, assim, eu sei que tem muitos que acreditam em ciência e tal, mas pelo que eu vi na internet, assim, a respeito de vídeos e tal, vários ateus falando, a maioria dos ateus, assim, que se dá pra notar logo de início, assim, sabe, é uma coisa de crente frustrado, sabe, aquele crente que foi digamos, na babaquice do sistema. De repente vi gente falando que subiu em cima do teto para ver o mundo acabar, gente falando sabe, aquelas coisas de ver uma nuvem e pensa que é Jesus e tal, sabe, tipo essas coisinhas. Então a pessoa, ela fala o quê? Poxa, se Deus é isso aí, eu não acredito em Deus porque Deus não existe. E de fato, esse Deus que essa pessoa viu realmente não existe. Então, mas assim, o que eu acho grande erro é a pessoa deixar de buscar a verdade da Escritura, porque isso aqui é verdade, isso aqui é incontestável, não tem como falar que isso aqui é mentira, isso é incontestável, velho. É claro que se você pegar e ler a Escritura de uma maneira assim, quero ler a Bíblia inteira em 3 meses, você vai ler, você vai ver que isso aqui realmente, numa forma de ver, com visões carnais da terra, assim, isso aqui é uma Bíblia, é um livro de história. Você vê um homem abrindo o mar, um homem que morre e ressuscita, outro que manda descer fogo do céu, outro sobe a carruagem de fogo, entende? Então, é uma história, mas só que esse livro,
ele é para um lado espiritual. Eu acredito que você é ateu, você que não acredita em nada, você deve acreditar que você deve ter uma alma, um espírito dentro de você. Você tem um ser dentro de você, você não pode ser só um saco de osso. Sabe, sangue é uma coisa que vive e morre. Não é possível você acreditar só nisso, porque não tem sentido a vida sem isso, entende? Se pra você tem, é claro que a gente respeita toda a linha de pensamento, entende? Não tem problema. Você quer seguir isso, você acredita que seja assim é a sua opção, então a gente respeita. Mas é incontestável, não vem dizer que Deus não existe simplesmente porque a ciência foi inventada e tal. Porque não tem respaldo na escritura, entende? Mas voltando lá ao assunto, a gente vê que o povo ele vive a lei até hoje, né? É a lei de Moisés que é implantada assim no sistema, entende? Se você não conhece o sistema, o cristianismo, todo mundo pensa que Jesus que é fundador, que Jesus fundou isso na época que ele esteve na terra, que ele fez. Nada a ver, ele foi contra um sistema, ele foi contra um sistema implantado, porque ele mesmo disse que o reino dele não é aqui neste mundo, não é neste mundo. Então a gente vê esse sistema que não é dele também. E assim, só deixando uma coisa aqui claro para as pessoas, assim, eu e você, nós não conhecemos toda a história, não, né? Nós jamais. começamos a buscar, agora a gente está um processo tá começando. Né? E assim, eu acho que cada um tem que buscar, né, por si mesmo, a conhecer a história, porque você fica, tipo, você entra na religião, aprende as doutrinas, tem elas como verdade, mas você não busca a origem de tudo isso. Então, assim, a gente pede a vocês que vocês busquem a origem. Vocês vão ver que a primeira religião, que foi o catolicismo, né, surgiu mais de 300 anos depois de Cristo. Ou seja, não havia mais nem rastros dos apóstolos, né? Então não tem nada a ver a religião com Jesus. Não foi ele que fundou o catolicismo, não foi Pedro, né? Como se baseia o Papa Pedro como o primeiro Papa do catolicismo. Isso não tem nada a ver, tá? Então, assim... Que entra uma questão de nomes, aí. Busquem a origem e leiam a escritura por completo. Nada de versículo sobre aqui, sobre ele edificarem minha pedra, nada de versículo. Leia tudo. É fácil de rastrear. Por exemplo, essa parte aí que Jesus fala mesmo a respeito da pedra, você é a pedra e tal. Se você ler um pouquinho mais abaixo, você vai ver que logo em seguida Jesus chama Pedro de demônio, de Satanás. Afasta de mim, Satanás, porque você pensa coisa de homens. Você não pensa as coisas de Deus. Então você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é assim. Então assim, a religião ele pega aquilo que favorece, entendeu? Ele pega aquilo que favorece a ele. Então leia esse versículo o tempo todo. Leia lá, vocês vão ver que Jesus falou sobre você edificarem esta pedra, né? Sobre essa pedra edificarem minha igreja. Então, mas logo mais abaixo ele chama ele de demônio. Então por que a pessoa não sabe? Não fala assim? Por que a pessoa tipo não fala... Pedro era demônio, porque Jesus chamou ele. Não é assim, gente. Então você tem que ler por completo a escritura para você entender, ter o seu entendimento, sabe? E é fácil de rastrear. Por exemplo, você vê 25 de dezembro, Natal. Não tem, o Natal representa, pergunta com o padre, entendeu? Para qualquer um é o nascimento de Jesus, é o que diz o sistema. Mas pesquisa na escritura, vê se você encontra alguma coisa a respeito de 25 de dezembro. Sendo que o calendário, esse calendário é do Papa Gregório. Então, o que tem a ver esse calendário com o calendário judaico? E mesmo assim, se fosse para... Você não vê na escritura ninguém comemorando o aniversário de ninguém, Jesus. Entende? Então, pega essa data, pesquisa 25 de dezembro de quem é esse aniversário. Porque tem alguém que faz aniversário nessa data, sim. Mas não é o Salvador. Tá? Isso fica como... Pesquisa para você, pesquisa o carnaval, a origem do carnaval, adoração a Maria, de onde vem isso, quem foi o primeiro, sendo que nas escrituras as aparições dela são poucas, entende? Ela é muito significante, sim, ela é boa, ela é uma mulher, sim, simples, humilde de coração, entende? Porque eu acredito que se ela não fosse assim, Deus não teria escolhido ela para ser mãe do nosso Salvador. Tá, mas quem foi que inventou isso? Isso foi instituído, dogmas, depois do catolicismo. Depois que foi inventado o cristianismo. Pesquise sobre Constantino, também, que é esse é o cara, entende? É esse cara que você tem que pesquisar. Daí dele surge todas essas coisas. Então, às vezes a pessoa se fecha na sua visão pensando que aquilo é o certo. Porque tem medo de encarar a verdade do jeito que ela é. Aquilo que eu falei para vocês. Não julgue pelas aparências, mas conforme a verdade. Entendi, o que é implantado é tipo uma mescla de tudo, das origens de todos os povos, desde a Babilônia até chegar nos dias de hoje.
e vem atrás do sincretismo Jesus. A gente fala Jesus, mas não é para complicar, porque o nome dele também não é Jesus. Entende? O nome dele não tem nada a ver com esse. Tá? E assim, não é que todos os religiosos são mentirosos. Dá a parecer o quê? Que todo religioso está ali na religião. Não é, gente. Tipo, a maioria estão enganados, entendeu? Porque não buscam por si mesmo a verdade. Então a maioria ali estão enganados e estão pregando, achando que está pregando a verdade. Que foi era o que acontecia comigo também. Eu imaginava assim, estar pregando essa verdade. E dentro da religião, entendeu? Então eu falava mais da religião, a pessoa para se converter. A palavra primeiro fazia parte da religião e a partir daí a gente achava que a pessoa fosse se converter à palavra. Mas então assim, aonde você está indo, entendeu? A origem de tudo é errada. A religião, o sistema é que é errado, não as pessoas que estão dentro delas. Essas pessoas estão enganadas. Não é que todo religioso está mentindo para você, não é isso. Eles também estão enganados. Então, por isso que a gente pede que cada um busque a origem das religiões, entendeu? Da primeira aqui, que é o catolicismo, e a partir dela foi que originou as outras, né? Porque o que acontece assim, ó, o que te alimenta a sabedoria, o que você pode dar em troca para o Salvador te conceder a sabedoria dele, o Espírito da verdade que ele mandou, a única que você pode dar em troca para ele, sabe o que é? É o seu interesse. Você buscando, você tendo o interesse de correr atrás, não, é a minha salvação que está em jogo, é a minha vida espiritual que está em jogo. Então eu vou atrás. Entende? Ele fala, velho, se odiarem você, o mundo odiará vocês, porque você não é do mundo, porque eu tirei vocês do mundo. Entende? Então, se odiarem você, lembre-se que odiou a mim primeiro. Bom, você vê um povo aí sendo odiado, você não vê. Você não vê o povo cristão sendo odiado. Tem muito aí pastor sendo candidato a vereador, tem muito pastor aí, entende? De bem com a vida. Então fica meio... Na verdade, eles são admirados, né? São admirados, todo mundo admira o povo de aquele Deus que se aí, torna religioso. isso. Todo mundo, olha fulano que vivia uma vida totalmente desregrada, olha, hoje ele é religioso, vai todo dia para a igreja, vai todo domingo, antes só ia para balada, agora ele vai para a igreja. Então essas pessoas são admiradas, né? É o contrário daquilo que tá na escritura de que vai acontecer, né? Com aquele que se converte verdadeiramente. Jesus ele mesmo disse lá na roda ali dos fariseus, quando ele está discutindo, ele fala assim, ó, eu não aceito elogios de homens, pois eu já os conheço muito bem, e bem sei que o amor de Deus não habita em vós. Nossa, o povo, não acredito que ele está falando. Você está entendendo? Ele sabe, ele não busca elogios, a visão. A gente às vezes vai com a Bíblia debaixo do braço, se veste daquele jeito bonitinho, o cabelo pro lado, mas é para o irmão do lado tá olhando para você e falar assim, realmente esse irmão aí... Colocar confiança, né? Esse irmão aí mudou, esse irmão é de Deus, entende? Então as coisas estão trocadas, o verdadeiro caminho, que é a verdade, aquele que fala a verdade sem ter medo nem de morrer, entende? Dá a vida pela verdade... Esse aí não pode, tem que ser aquele que anda de acordo. Então fica meio complicado de novo, né? Aquele que segue, aquele seguidor do Salvador verdadeiramente, ele vai contra, né? Ele vai contra tudo, porque contra que é diferente. Não é a linha de pensamento do homem. Por isso que a pessoa, quando ele se converte ao Salvador, ele vai contra as coisas do homem. Porque a linha de pensamento do homem é outra, não é a do Salvador. Então você vê no sistema que não é isso que acontece. Não é o que acontece hoje, como a admiração que as pessoas têm, né? Tem eles como certo, e o Salvador dizia o contrário, né? Que a gente ia o quê? Ia ser desprezado, ia ser chamados de loucos, não é? É o que acontece com quem segue verdadeiramente o Salvador, é dessa forma. E como eu disse, eles vivem a lei de Moisés até hoje. O povo, o cristianismo, ele é baseado na lei de Moisés. No entanto, que existe o sacerdote até hoje. No catolicismo existe o padre e existe o pastor no grupo evangélico, né, no protestante. Que ele se diz, ou seja, ele é o sacerdote, que ele é encarregado, ele é o pastor, ele é o padre, né? É aquele intermediário entre o povo e Deus, né? O pastor vai levar o povo, vai pastorear aquelas sendo que o único pastor que o nosso Salvador deixou foi Pedro, né? E os apóstolos são só 12, não existe mais. Saiu Judas, entrou Paulo, então você vê que só são esses, não tem mais apóstolos. O resto seria só, seria discípulo, né? Seguidor, assim, da gente tá pregando, tá seguindo a palavra, entendeu? Tá sempre em constante aprendizado, porque a gente não pode tirar o cisco do olho do irmão se a gente não tira o nosso.
entende? E o nosso é difícil, a gente tem os nossos erros, todos nós somos pecadores, entende? Mas a gente está aqui é só para passar a mensagem mesmo, a mensagem verdadeira do nosso Salvador, entende? Não é fazer discípulos nossos, não é ter seguidores a gente não está inventando uma nova religião aqui. Nós não seguimos a ninguém, nem queremos que ninguém siga a gente, entendeu? né? Seguimos somente a gente está induzindo assim, é como se vocês olhassem para nós e a gente está apontando para a Escritura, ó, aqui, ó. Esse é o caminho certo, segue a Escritura, segue o nosso Salvador, o amor ao próximo, que isso foi isso que ele nos deu. A gente tem na Escritura Paulo dizendo a respeito da lei de Moisés. O que ele diz da lei, né? Após o madeiro ali, o que acontece com aquela lei? O que acontece com a pessoa que segue aquela lei? Entende hoje, como a gente já disse, o cristianismo ele se baseia na lei de Moisés, entanto que temos as leis imperando até hoje, né? Como por exemplo, temos os dias santos, né? Naquela época era o sábado e festas, né? E hoje, no caso, é o domingo, um domingo pagão que vem de Constantino, né? E festas também. Temos aquele lance do não pode comer, também dias e festas santas da igreja, que tornam o homem puro. Temos o dízimo também é lei de Moisés, entende? Antigamente tinha 12 tribos e tinha 12 tribos e uma dessas tribos era encarregada de cuidar da tenda, né? Do Criador, e essa tenda eles não podiam ter nada, eles tinham que só cuidar da Deus, não podia ter bens. Então, todas as outras 11 tribos se juntavam, entendeu? E o dízimo nunca foi dinheiro, dava 10%, cada tribo tirava 10% do que plantava, do que, entende? Para dar, no caso aos levitas, a tribo que era encarregada de cuidar da tenda, para consumir para eles mesmos e para distribuir entre órfãos e viúvas, né? Então daí vem a origem do dízimo, também não tem nada a ver. Temos o sacerdote humano, no caso intermediário, temos o templo, né? E assim lá vai, né? E eu gostaria que Paulo lesse para a gente ver o que Paulo diz a respeito da lei. Está em Gálatas, né? Em Gálatas capítulo 3, versículo 10, né? Os que observam a lei, porém, estão todos debaixo do peso da maldição. Pois a Escritura diz: maldito seja todo aquele que não é fiel a todas as coisas que estão escritas no livro da lei para serem praticadas. Além disso, é evidente que ninguém pode tornar-se justo diante de Deus através da lei, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não se baseia sobre a fé, pois diz: quem praticar os preceitos da lei, viverá por meio deles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição por nós. Como diz a Escritura: maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro. E você vê o quanto é sério isso, né? De você misturar velha aliança com nova aliança, que você acaba anulando, né? O sacrifício do nosso Salvador. No caso, igual ele fala aqui, que ele se fez maldito, ele se fez maldição, né? Para purificar o povo, não mais um povo determinado, mas sim toda a humanidade que aceita ele. Você vê que você aceitando a velha aliança, você anula. Se você pratica preceitos da velha aliança, da lei de Moisés, para que tem o Messias? Para que veio um homem se sacrificar? Entendeu? Para libertar o povo, que não somos nós somos o povo pagão. Entende? Nós somos o povo prostituto, o povo que não prestava a visão naquela aliança, entende? Na visão daquela aliança antiga, né? Ele veio em vão, né, para esse povo que continua vivendo a lei. Que se fosse para continuar vivendo a lei, o Salvador não teria vindo para morrer crucificado, né? Então aí quem continua vivendo a lei é como se para eles não fosse nada para viver o Salvador. E como o Robson disse, a lei naquele tempo, inclusive, era para um povo específico, né? Não era para todos também, era para um povo específico. E hoje, além de depois de ter sido abolida a lei pelo Salvador, a lei se tornou para todos agora, né? É tipo aquela coisa, a gente fala assim, então quer dizer que eu posso matar, eu posso roubar? Não. Se você ama o próximo, você vai roubar alguém? Se você ama o próximo, você vai matar alguém? Não, a lei ela foi resumida de uma forma, tipo assim, ela foi complementada, né?
Teve um suplemento aí na lei. No caso, a lei era só esqueleto. E o amor foi o que fomentou, entendeu? O que deu forma real à lei, entendeu? Tipo, a lei de Moisés era a sombra da lei que o nosso Salvador nos deixou, entende? Sabe o que eu quero dizer essa coisa de sombra? Pega uma árvore, por exemplo, lá nos projeta uma sombra no chão. Então, a lei de Moisés é aquela sombra no chão. A lei do nosso Salvador é a árvore real, entende? E a gente praticando leis como essa, você vê que ele mesmo disse, ninguém pode tornar-se justo através da lei. Você pode pagar o dízimo quanto for, entendeu? Você pode jejuar uma semana se você aguentar. Você pode ir todo domingo à missa, mas se você não viver o amor ao próximo, não adianta, meu irmão. Não adianta. Você pode ser o Papa. Entende? Você pode ser o Papa, não adianta. E como a gente disse, a gente anula o sacrifício do nosso Salvador. Que isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós nos tornamos, a gente fala tanto do anticristo, né? Mas a gente nos torna um anticristo como a gente mesmo viu, né? A gente vê vídeos e tudo. A gente já viu dentro do culto, assim, entrando, o povo entrando com a Arca da Aliança. Quantas igrejas eu já não fui e vi a Arca da Aliança lá no fundo, lá. Entende? Você está dando respaldo àquela arca. Mal sabe você que aquela arca representa uma aliança antiga. Entende? Que hoje em dia ela não tem um valor nenhum. Porque quando Jesus fala assim, esse é o sangue da nova e eterna aliança, você está com a arca da aliança que foi feita com Moisés ainda. Coisa antiga, que não tem nada a ver, coisa da terra. Entende? Quanto à aliança do Espírito, entende? Você não dá o mínimo valor. Então todo aquele, né, como é que ele diz aqui? Todo aquele que observa a lei, entende? Depois da graça, depois que o nosso Salvador veio e se crucificou, por nós, foi sacrificado, né, foi morto, todo aquele que observar a lei, como antigamente, está debaixo de peso de maldição. Isso é Paulo que está dizendo, não é nós. É Paulo, é a Escritura. Se você pegar e ler a Escritura, você vai ver isso. Entende? Você vai ver isso muito mais que ele fala. Tá? E a gente vê, por que foi dada a lei, né? Então você vê, aqueles que continuou com a missão de Cristo, né, que via essas coisas acontecendo, foi contra, né, porque Paulo, ele viu que isso estava errado, ele pregou contra o que ele estava vivendo. Hoje é o contrário, os que se dizem discípulos de Cristo, né, eles induzem as pessoas a continuarem fazendo, ao invés de pregar contra, eles são os próprios que ensinam a viver dessa forma, né, e quando a gente fala do amor ao próximo, a pessoa pode dizer assim, mas eu vivo o mandamento que o Salvador me deixou, porque eu leio a palavra, eu entendo, eu sei que o Salvador me pediu, então eu vivo o amor. Então não tem problema eu continuar indo, né, a religião, eu continuo frequentando a religião, fazendo as doutrinas, mas não tem problema porque eu vivo o amor. Mas se essas coisas não te levam à salvação, não é elas que te levam à salvação? Por que perdem tempo fazendo isso, né? Por que eles fazem se tipo eles assim, mesmos dizem que não é isso que salva? Eles mesmos dizem, né? Tipo assim, a gente vai ao domingo, né? A gente faz o culto, faz a missa, a gente faz isso, faz aquilo, mas a gente sabe que placa de igreja não salva ninguém, que tudo isso que a gente faz não vai te salvar. Então por que faz? Por que perde tempo, né, velho? Vai jejuando em dia santo. Tem algum porquê, tem um porquê que faz. Não é simplesmente que, não vai te salvar, a gente tem que fazer. É estranho isso, é muito estranho. Por que faz? Se a gente tem a plena consciência de que isso não serve para nada, por que eu faço? Entende? Por exemplo, se a gente tem um caminho a ser seguido, entende? O caminho já está ali. Por que você tem que cortar o caminho, fazer isso aqui, sabe? Mas aí entra uma explicaçãozinha básica que eu já escutei, que é assim, o Senhor se sacrificou por você, não se sacrificou? Então você também pode fazer um sacrifício para o Salvador, né? Você deve fazer um sacrifício para o Salvador, abstendo-se daquilo que você não gosta, deixando aquilo que é mais fácil de viver para ouvir a palavra do Salvador. Tudo isso é um sacrifício para o Salvador. O Salvador não te pede sacrifício nenhum. Chega de sacrifício. Né? O Salvador ele já veio para se sacrificar por você. Ele não pede troco para você. Ele não pede para você, né, dar o troco a ele e também se sacrificando por ele. Assim, não ele fala assim, eu não quero sacrifício. Eu quero mais misericórdia. É isso que ele fala, tem na Escritura. Eu não peço sacrifício, eu quero misericórdia. Entende? Então esse lance de se sacrificar, de se autoflagelar,
não tem como você pagar o que ele fez, entende? Você agradecer, não existe possibilidade de você chegar, eu tenho que pagar, eu tenho que sofrer o que ele sofreu. Você tem que sofrer amando o próximo, entende? Não adianta, gente. Não adianta, vamos viver o amor, que isso é o que importa, entende? Então, gente, só consertando o que eu falei, quando eles pedem para fazer o sacrifício, né, de abster-se de algo, abster de algo que você gosta, né? Não, eu falei do que você não gosta. Então, é abster de algo que você não gosta. E só, né, falando aqui de novo, essas coisas não nos levam a nada, não servem para nada, né? O Salvador não nos pediu isso, ele não quer que você faça sacrifício de nada, porque ele se sacrificou por amor a nós, né, pelos nossos pecados, e não pede que a gente devolva aí esse sacrifício. Então muita gente, né, acredito que em casa, deve estar se perguntando, né, como eu também já me perguntei, quando fui conhecendo a palavra, né, vendo a verdade. Eu me perguntava, então por que foi dada essa lei, né? Por que será que essa lei existe e por que a gente não pode seguir, né, hoje em dia? Então, Paulo, ele nos responde, né, aqui em Gálatas. Então a gente pede assim, que quando vocês forem ler, vocês leiam a carta, toda a carta de Paulo, né? Que a gente está lendo aqui, só aqui o capítulo 3 para vocês, mas vocês leiam toda a carta. Porque a gente vê nos evangelhos, a gente vê um Jesus fazendo milagres, curando, né? Tudo que ele faz é de uma forma física também, né? Cura a cegueira física, entendeu? Levanta o paralítico, isso é tudo. E o Paulo nas cartas deles é muito legal porque ele descreve um Jesus espiritual, entende? Todas as coisas que foram feitas, ele descreve aquilo como um lado espiritual, entende? Então é muito bom que você, muito legal que você leia, entende? Não só isso que a gente está separando, mas tudo. Porque você vai ver a riqueza espiritual que você vai alcançar. E essa riqueza não é um homem que vai tirar de você, entende? Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi acrescentada para mostrar as transgressões até a chegada do descendente, em vista do qual foi feita a promessa. A lei foi promulgada pelos anjos e um homem serviu de intermediário. Ora, esse intermediário não representa uma só pessoa, e Deus é um só. Então a lei estará contra as promessas de Deus? Claro que não. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. A Escritura, porém, colocou tudo sob o domínio do pecado, a fim de que a promessa fosse concedida aos que acreditassem mediante a fé em Jesus Cristo. Então, a lei ela veio para nos mostrar assim, o quanto nós somos podres, né? E aquele povo da época, eles viviam sob a lei, né? Sob os preceitos da lei. E a fé, ela veio apenas depois de Cristo. Até então eles não viviam sob a fé, viviam apenas mediante a lei. E a fé é uma representação espiritual, né? Então eles não viviam sobre a lei do Espírito, mas sim a lei de homens, a lei da carne. Entende? Então eles não precisavam de fé, sendo que tudo que era praticado era fisicamente, né? Então a lei ela não teve a sua plenitude, só veio se alcançar essa plenitude após o nosso Salvador, né? E também fala a respeito como é que diz aqui, o mediano, como é que é? A lei foi promulgada. Não, do intermediário. Lê para mim esse pedacinho. Ora, esse intermediário. A lei foi promulgada pelos anjos e um homem serviu de intermediário. Ora, esse intermediário não representa uma pessoa só, e Deus é um só. Entende? O que ele está dizendo aqui é que existiam vários sacerdotes, né? No caso, hoje existem vários padres, vários pastores, diáconos, presbíteros, mas Deus é um só, entende? Deus é um só, então ele precisa só de um intermediário entre o homem e ele. E esse intermediário é o nosso Salvador, foi ele quem morreu por nós, igual quando Paulo diz na passagem que ele diz, alguns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Cefas e de Apolo, depois ele questiona, ele fala assim, foi Paulo que morreu crucificado por vocês? Por acaso foi Apolo que morreu por vocês? Entende? Não foi. Então a gente tem que se virar para o caminho, para a verdade e para a vida, que é o nosso Salvador, aquele
nos libertou dando a sua vida por nós, né? O Salvador mesmo disse, né? Ninguém chega ao Pai senão por A não mim, ser né? por mim. Então o único intermediário entre Deus e o homem é o Salvador, né? E é nesse sentido que a gente diz que o sistema hoje tá tirando o foco, entende? Tira o foco sim do nosso Salvador, que a gente não consegue se achegar a ele. Tem muita gente mesmo que não consegue se achegar ao Criador, assim, né? Um pensamento, você não vai para uma religião, né? Se não tem um intermediário, alguém que tenha um estudo, né? Que estudou lá a Bíblia e tal, um ungido, né? Um Cristo, porque né, Cristo não significa nada a respeito disso, mas para os religiosos Cristo, a palavra Cristo representa ungido, né? Então, se não tiver um Cristo, né, na visão religiosa... Tem que ter um representante do Salvador aqui na Terra. Quando você fala mal dessas pessoas, não, você está falando contra o ungido do Criador, você está, sabe, aquela pessoa... Então fica difícil da gente duvidar dessas pessoas que são como os deuses, né, na Terra. E tudo está claro na Escritura, ele diz, meu reino não é deste mundo. A gente sempre tem que bater nessa tecla, porque é aí que mora o perigo, é aí que está o erro, né? Entende? A gente pergunta, quem é o lobo? Quem é que veio para roubar, matar e destruir? Todo mundo vai dizer automaticamente, é o demônio, é o diabo. Mas o diabo é mercenário? O diabo precisa de dinheiro? Para quê? O diabo é espírito. Entende? Então é uma visão totalmente distorcida do povo, né? E essa mania de pôr a culpa no diabo, tudo é o diabo, isso aconteceu no meu diabo. Uma coisa eu digo pra você, toda a consequência má que acontece na vida de qualquer pessoa aqui na Terra, isso é consequência das suas próprias escolhas, tá bom? O Criador ele nos deu o caminho, nos deu a verdade, nos deu a vida. Então se a gente segue o caminho, segue a verdade, segue a vida, a gente vai ter a consequência. E a consequência é a vida eterna. Agora, se você segue o caminho de perdição, cara, não venha pôr a culpa no Criador por uma escolha, e nem no diabo por uma escolha sua, que essa escolha foi sua. Entende? Se você está sofrendo, está passando por alguma dificuldade, pense o que você fez no passado, sei lá, alguma coisa. Eu sei que a culpa não tem nada a ver com seres espirituais, mas sim com as suas escolhas, né? E a gente acredito que a gente já falou bastante aqui a respeito disso, né? Que o cristianismo ele se baseia assim na lei, em preceitos, em doutrinas de homens, coisas da terra, coisa que não serve para nada. O cristianismo a gente falou aqui, você pode ver que no vídeo, né? Nesse vídeo todo aqui a gente falou mais referente à missa, ao povo católico, né? Que a gente fala deles porque eles são a origem de tudo, né? Todo o protestantismo ele surgiu após Martinho Lutero. Então, automaticamente a gente está falando da árvore, entende? E a gente acredita que em todo, a gente fala o sistema, incluindo protestante, evangélico, tudo é a mesma coisa, entende? Só muda o nome, é a questão de nomenclatura. O Deus do católico é Javé, o Deus do evangélico é Jeová, entende? O intermediário é o padre no católico, o intermediário é o pastor, entende? Santa Ceia no protestante, Eucaristia na missa, é tudo a mesma coisa. Então você que é evangélico não se sinta mais superior, porque a gente falou de missa, a gente falou de padre, porque a gente está falando de você também, tá? Porque tudo pra mim é tudo igual, não tem diferença nenhuma. Às vezes fica mais difícil hoje em dia, porque o povo protestante eles é mais fixado no dinheiro, né? No dízimo, é uma pedição sem fim, né? Enquanto a igreja católica é rica, não precisa tanto de dinheiro assim, é mais adoração ao Deus Sol mesmo, ao Deus Mitra e tal. E a gente vai pegar aqui uma passagem do Evangelho. As palavras, se você, como a gente bateu na tecla do amor ao próximo desde o início ao fim, a gente vai fechar com o nosso Salvador saindo, as próprias palavras dele dizendo, entende? A respeito de tudo isso que a gente vem tratando aqui neste vídeo, né? E ele fala a respeito do amor ao próximo e a respeito do mandamento dele. A gente vai ler aqui João, do capítulo 15. O Evangelho de João, né? Porque a gente leu as cartas de João, é o Evangelho agora. O Evangelho. E ele vai falando mais uma vez, né? Quando forem ler, leiam todo o Evangelho, né? Não leiam só o capítulo 15, leiam todo o Evangelho. Se vocês ficam unidos a mim e minhas palavras permanecem em vocês, peçam o que quiserem e será concedido a vocês.
A glória de meu Pai se manifesta quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse isso a vocês para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu estou mandando. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Eu os destinei para ir e dar fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. O que eu mando é isto: amem-se uns aos outros. Você vê que linda, né? Isso é uma declaração de amor do nosso Salvador para com todos, né, que o aceitam. Isso é uma declaração, né? Você vê ninguém, não há amor maior do que dar a sua própria vida pelos amigos, né? Vocês não são mais amigos, não são mais empregados, agora são amigos porque vocês sabem o que eu faço e o que eu quero, entende? E você vê ele falando aqui, que ele fala assim: vocês, se obedecerem os meus mandamentos, eu amarei vocês. Lê para mim de novo, Paula, para a gente estar esse trechinho. Se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai. Então, aí você já vê que os mandamentos do Pai dele não são os mandamentos dele. Entende? Quando ele diz assim, como eu obedeci os mandamentos do meu Pai, os mandamentos do Pai dele, era aqueles mandamentos que surgiu, que originou a lei de Moisés, no qual nosso Salvador viveu debaixo a sua vida inteira, né? Então, ele ama a gente se a gente obedece os mandamentos dele, assim como o Pai ama ele, porque ele obedeceu os mandamentos do Pai dele. E é só através disso, é só a gente obedecendo a ele, o nosso Salvador, né? Através dos seus mandamentos, que no caso ele ainda diz 2 vezes, o amor ao próximo, no meio e no final, né? Que a gente acabou de ler. É só assim a gente consegue, a gente vai ser amigo dele, né? Se vocês fizerem o que eu mando, assim, só assim vocês serão meus amigos, né? Não é assim que diz aí? Isso. Então fica claro que o único mandamento que a gente tem que seguir, a única doutrina que ele deixou pra gente, foi amor ao próximo. Igual, você pode ler um pouquinho mais adiante aqui, Paulo, o que ele diz quando a gente vai cumprir, o que acontecerá com a gente, com cada um de nós, porque nós seremos livres, nós não teremos apego com nada, entende? É o lance da criança que a gente volta aqui de novo, que a gente começou falando da liberdade, o que é ser livre, a criança não tem apego a dinheiro, a status, a religião, entende? A criança nasce livre. Então, a gente nasce livre, a gente tem que morrer livre, a gente tem que viver e morrer livre, entende? Então, você tem que pagar um preço pela liberdade. Qual é o preço que paga que ele disse? Diz aí pra gente, só completando o final. Se o mundo odiar vocês, saibam que odiou primeiro a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é dele. Mas o mundo odiará vocês, porque vocês não são do mundo, pois eu escolhi vocês e os tirei do mundo. Lembre-se do que eu disse: nenhum empregado é maior do que o seu patrão. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se guardaram a minha palavra, vão guardar também a palavra de vocês. Farão isso a vocês por causa do meu nome, pois não reconhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e não tivesse falado para eles, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles não têm nenhuma desculpa do seu próprio pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito
no meio deles obras como nenhum outro fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas eles viram o que eu fiz, e apesar disso, odiaram a mim e a meu Pai. Desse modo, se realiza o que está escrito na lei deles. Odiarão-me sem motivo. Na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Você vê, ele fala na lei deles, tá vendo? Tudo isso complementa. E com essas palavras, meu irmão, minha irmã que está assistindo, entende? A gente quer que você seja livre, entende? Assim como nós, entende? Se você não concordou em alguma coisa, assista o vídeo, releia a escritura, entende? Tenha seu próprio entendimento. E quem sabe um dia você poderá estar fazendo o mesmo que nós, entende? E a gente com certeza está aberto a conversa, entende? A pontos de vista. A gente não está aqui para criticar ninguém e nem para apontar o dedo, né? É simplesmente para mostrar realmente que o caminho que está sendo mostrado aí por grandes líderes, esse caminho aí é meio duvidoso, tá? Segue o caminho, segue a verdade, segue a vida, que é o nosso Salvador, tá? Que é a Escritura. Né? Você quer falar alguma coisa para se despedir? Não sei, eu li aqui um pedacinho aqui onde ele diz: se eu não tivesse vindo e não tivesse falado para eles, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles não têm nenhuma desculpa do seu próprio pecado. Então, assim, o Salvador já veio, né? Ele se sacrificou por nós e nos deixou o seu mandamento. Nos libertou. Então a gente não tem, né? Agora a gente não tem como arrumar desculpa, né? Por não viver isso, continuar lá no erro como os outros continuavam, formas físicas, né? Então, porque o Salvador já veio e nos revelou a verdade, que é Ele, né? Que foi Ele mesmo. Então, Ele nos revelou essa verdade, então nós não temos mais desculpa. Então, qual é o caminho? É você ler a Escritura, né? Você conhecer a verdade que é o Salvador e colocar em prática, entende? Sem arrumar essas desculpas aí, continuar vivendo as doutrinas, porque isso aí não vai ser desculpa para o Salvador, né? Porque o que acontece muito hoje também é aquele lance de estar apego, né? Você ter apego com familiares, apego com amigos, medo de ser um cara sozinho. Isso é o que acontece. Quando você passa a ser um seguidor verdadeiramente do nosso Salvador, você passa a ser odiado até pelos seus próprios familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos, entende? Você tá achado de louco, de doido. Então, assim, cara, eu acredito que se você ler a Escritura, você buscar realmente a sua força espiritual, que é muito maior do que você imagina, com certeza essas coisas, essa rejeição do mundo, isso é coisa pequena. No dia que você abandonar essas doutrinas aí, você vai ser excluído do seu ambiente familiar, dos seus amigos. Tem que estar realmente preparado. Tem que se preparar, porque é isso que o nosso Salvador já nos revelou, né? Você vai ser chamado de louco, de demônio, você está sendo usado pelo demônio. Vai ser levado a isso, você vai, entende? Então tem que estar preparado, e é aquilo que ele falou, aquele que começa a arar a terra e olha para trás, esse não serve para o reino do Criador. Então você tem que pegar e seguir, sem olhar para trás. Você vê exemplo no Velho Testamento, pessoas olhando para trás, virando estátua de sal, entende? Então é muito complicado essa parte. Mas tá aí a verdade, tá? Espero que tenham sido claro a você. E espero que a graça do nosso Salvador, né, alcance a todos, assim como nos alcançou e nos libertou. Tá bom? Muito obrigado por ter dedicado esse tempo a nós. O vídeo se estendeu um pouco porque as coisas do Criador não se dá para se tratar em 10 minutos, entende? Porque tem que ter uma explicação, tem que ter ao longe do porquê, né, o ponto. Então, esperamos que tenhamos sido claro aqui, tá bom? Muito obrigado por tudo e até mais. Até a próxima.